Gravando! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso desafio 31 dias com Provérbios, o nosso desafio de leitura do livro de Provérbios, que é considerado o livro da sabedoria, escrito pelo rei Salomão há mais de 2000 anos atrás, e que traz exemplos práticos para a gente ser sábio nessa vida e prosperar nessa vida. Quem não quer, né? Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. A gente já tá no capítulo 21, mas eu tava fazendo um devocional essa semana. Devocional, para quem não sabe, são meditações que você pode fazer diariamente, né? Você pega uma passagem ali da Bíblia, um livro de sua preferência, e você lê e reflete a respeito daquilo. E tem um aplicativo que eu uso para fazer devocional, que eu gosto muito. E ele estava falando exatamente do livro de Provérbios. Eu queria ler rapidamente para vocês o que está escrito aqui, porque eu achei muito interessante. Fala assim: o livro de Provérbios nos ensina sobre como a vida, em última análise, é uma arte. Eu estou traduzindo do inglês para o português, tá? Então, ensina como a vida, em última análise, é uma arte. Somos nós que criamos a vida que nós queremos intencionalmente. Nós podemos criar a vida que queremos intencionalmente. Eu amo isso. Deus, ele é tão gracioso, ele é tão amoroso e ele ama quando a gente é intencional na nossa oração, na nossa devoção a ele e nas nossas ações também. Então não adianta a gente ler o livro de Provérbios e não colocar em prática as coisas que a gente está lendo aqui. A palavra de Deus, ela tem sempre provocar uma transformação na nossa vida. Eu já falei isso antes. E continua assim: sabedoria é a aplicação do conhecimento. Aqui nos vídeos a gente está compartilhando o conhecimento da palavra. Isso tem que gerar em você uma transformação, você tem que refletir, meditar, ruminar, processar essa palavra. Isso tem que te transformar para você colocar isso em prática. O conhecimento em prática, colocado em prática, é a sabedoria. Não é somente saber o que fazer, mas também ter coragem e disciplina para implementar o conhecimento. Sabedoria não é somente saber o que fazer. Eu amei isso. Mas é você ter coragem e disciplina para implementar o seu conhecimento. Muitas vezes, para você sábio, você vai ter que ir contra a multidão. Para você sábio, você vai ter que ir contra o status quo, a maré, aquilo que está sendo proposto, o sistema. E isso exige o quê? Exige de você coragem, exige de você disciplina e intencionalidade. Eu amei isso. Paradoxalmente, o autor, o rei Salomão, ele tinha um grande conhecimento. E por algum tempo ele implementou esse conhecimento, né? Ele foi considerado o homem mais sábio de toda a história, o homem mais rico também. Só que aconteceu algo, a gente não vai trazer aqui nesses vídeos, mas Salomão não terminou sábio. Ele tinha tanto conhecimento, né? Ele compartilhou tudo isso com a gente através do livro de Provérbios. Porém, ele não terminou como ele começou. Ele se tornou inacreditavelmente tolo, né? Nem sei como traduzir isso. A pessoa que não é sábia é o quê? Unwise, tola. E ele parou de seguir os seus próprios conselhos. Isso aconteceu na história de Salomão. Não sei se você sabe disso.
Isso não apaga as escrituras de Salomão, né? O erro dele, o pecado dele não exclui tudo que ele nos ensinou. Não descredita, tira o crédito de tudo isso que ele nos ensinou. Muito pelo contrário, reforça aquilo que ele mesmo disse, que é o seguinte: nós precisamos temer a Deus e andar nesse temor, andar sem vacilar. Não é somente a respeito daquilo que você sabe, e é a respeito daquilo que você faz com o que você sabe. It's about doing what you know. Não é só aquilo que você sabe, mas é a respeito daquilo que você faz com o que você sabe. Gente, conhecimento por si só não é nada. Mas a aplicação com coragem, com disciplina e com intencionalidade é o que faz o homem sábio. Agora vou desligar aqui o meu computador porque ele tá fazendo um barulho desagradável para não ficar no vídeo. E a gente vai começar então Provérbios 21, a gente tá quase finalizando. Eu tô muito feliz por isso. Então vamos lá. Provérbios 21 começa assim: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que você faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Ele vê o nosso coração. Eu gosto sempre de orar aquele salmo que fala sobre sondar-me, sonda-me, conhece-me. E junto com isso eu sempre peço para o Senhor julgar as minhas intenções. Verificar se as minhas intenções estão de acordo com a vontade de Deus ou não. Essa é uma forma que eu uso para orar. Porque Ele sabe das minhas intenções, né? 3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Não adianta nada você se sacrificar, você pagar uma penitência, você fazer um voto, se o seu coração não está no Senhor. É mais importante que você tema o Senhor, seja direito e justo, do que ofereça qualquer tipo de sacrifício. Afinal de contas, o maior sacrifício de todos já foi feito e já foi totalmente suficiente, que é Jesus ali se entregando na cruz por mim e por você. Amém? Um sacrifício único, suficiente e que cumpre tudo que é necessário. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. E isso é pecado. Orgulho e vaidade é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Como que a gente fala? Não sei se é coisa lá de Minas ou se o Brasil inteiro fala isso, não. Eu descobri recentemente que tem umas coisas que eu falo que é só Minas que conhece. Mas enfim, tem esse ditado que fala que o apressado come o quê? Cru. O apressado come cru. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Também já ouvi dizer que aquilo que vem fácil, vai fácil. Se você ganhou alguma coisa, se você tem uma recompensa de algo que você não se esforçou para fazer, é bem provável que aquilo vai embora rapidinho, você nem vai ver o fruto daquela coisa que veio tão rápido. 7. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma outra história que tem aqui na Bíblia, que não vai dar tempo de ler, senão vai ficar muito grande esse vídeo, mas eu queria recomendar para vocês lerem, porque é uma história muito fantástica. O título dessa história é Salomão julga um caso difícil. Então, o mesmo Salomão, o rei Salomão, que escreveu Provérbios, aqui tem um exemplo de quando ele teve que julgar um caso difícil.
que é em relação ao roubo de um bebê. Ele tinha que descobrir quem era a verdadeira mãe do bebê. Muito legal a história. Inclusive, eu acho que vários filmes de Hollywood, novelas da Globo e até filmes indianos também, que eu já vi filme indiano com histórias parecidas, são inspirados nessa história, porque ela é muito fantástica e a gente já vi em várias produções aí cinematográficas. Esse texto tá lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 28. 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 28, quando Salomão teve que julgar um caso difícil e descobrir quem era a verdadeira mãe do bebê roubado. Muito legal. Por que eu tô falando sobre isso? Porque tem a ver com esse verso 8, que o culpado segue caminhos errados, mas o inocente sempre faz o que é direito. E por fazer o que era direito, Salomão conseguiu julgar essa causa e descobrir quem era a mãe inocente, quem era a verdadeira mãe. 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico, né? Eu nunca vi ninguém dizer que é rico de vinho ou rico de comida. Porque essas coisas, né, você vai gastar e vai acabar. E são prazeres momentâneos, né? Prazeres momentâneos. Comer bem, beber bem, prazeres. E se você, aqui a palavra tá falando de novo, eu vou repetir. Quem ama esses prazeres vai passar necessidade. Quem ama o vinho e quem ama a boa comida nunca vai ficar rico. E a palavra fala também, não é em Provérbios, mas fala que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o seu coração, se você amar esses prazeres passageiros, o seu tesouro também não vai durar. Ele vai ser passageiro também. Continuando. Me perdi. 18. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. De novo aqui, aquela ideia do paralelismo, o 19, combinando aí com o verso 9. 9 fala, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E o 19, é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. 20. O homem sensato tem suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Você gasta tudo que você ganha? Educação financeira. A gente sabe que a gente não pode gastar tudo que a gente ganha, né? Tem as proporções daquilo que a gente deve investir o nosso dinheiro para pagar contas, para o lazer, para a educação, para a oferta. Então, é importante ter sabedoria financeira. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam, se você for inteligente.
Se você for inteligente, você destrói homens fortes e muralhas em quem eles confiavam. Legal isso. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você fala, com o que você diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Aqui de novo a questão da sabedoria financeira. A pessoa que é sábia financeiramente, ela sabe administrar o seu dinheiro de modo que ela vai pagar suas contas, ela vai poupar para o futuro, ela vai guardar uma reserva para a educação, investir outra parte para o lazer e investir também uma porcentagem para ofertar, que é o que está falando aqui nesse verso. A pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Quem sabe administrar bem o seu dinheiro sempre vai ter o que ofertar. Sempre vai ter para poder abençoar o outro. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. E um grande exemplo disso é a história de Jó. Um outro livro da Bíblia que conta esse momento da vida de Jó. Ele era um homem temente ao Senhor, um homem rico, um homem sábio. Casado, tinha filhos, tinha muitos animais, tinha terras, mas o Senhor permite que Satanás toque na vida dele e ele perde tudo. E é exatamente nesse momento da provação que ele começa a questionar a Deus e a gente consegue identificar uma estrutura de orgulho que tinha na vida de Jó, que ele se achava muito bom. E o final da história é exatamente Deus questionando a ele: quem é você? Onde você estava quando eu criei o mundo? Aonde você estava quando surgiram as fontes de águas? Quando eu criei os animais? Enfim, Deus vai questionando ele no último capítulo. E aí a gente entende que por mais que Jó fosse um homem sábio, inteligente, cheio de conhecimento, que ele temia a Deus, diante da presença de Deus, isso não é nada. Porque o Senhor, ele é infinitamente maior. E o Senhor, ele na verdade é a fonte da sabedoria. 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Aleluia! Finalizamos Provérbios 21. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Te vejo em Provérbios 22. Bye!